Pessoal, tem algumas coisas que a gente imagina que a gente nunca vai ver na vida, né? Parece que é impossível de você ver aquela situação acontecer. Mas de repente, quando você menos espera, você vê aquilo acontecer, né? É o caso, né, que aconteceu agora aí de o comentarista Leonardo Sakamoto lá da UOL, que é um petista fanático, adorador do Lula, né? Conhecido aí como sendo Lula afetivo, verdadeiro adorador do velhinho da picanha, que nunca fala mal, mas não fala mal de jeito nenhum do Lula, de repente tecer críticas aí ao governo do velhinho. É incrível você ver uma coisa dessa acontecer, pessoal, é surreal, né? E ele está falando, criticando o governo por estar protegendo os irmãos Batista lá da JBS, que está sendo acusada de praticar trabalho escravo. Eu não sei se você lembra, eu até vou mostrar para vocês, mas a JBS, já há algum tempo atrás, aqui no governo Lula, acho que se eu não me engano foi em 2023, parece que já passou ali por um escândalo, né, não tão grande, mas que parece que onde ela foi, tudo indica que ela foi favorecida pelo governo, né? Houve ali um acordo para haver uma compra de uma outra empresa, e essa empresa recebeu um aporte do governo, tal, e aí a JBS foi favorecida. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para você não entender o que aconteceu. Aqui, né? Ó, a JBS, ela comprou através da Âmbar Energia, que é uma empresa da JBS, né? Ela comprou a distribuidora de energia do Amazonas, Amazonas Energia. Você está vendo a notícia aí, né? E qual que é o contexto da aquisição? Havia uma dívida da Amazonas Energia. Ela estava devendo só 9 bilhões, quase nada, dinheirinho de pinga, 9 bilhões, né? Aí, após a ANEL recomendar, a ANEL recomendou a caducidade de sua concessão. Bom, aí o governo emitiu uma nota promissória, uma medida provisória que alterou regras permitindo que a dívida da Amazonas Energia fosse convertida em passivos de contrato de energia de reserva, transferindo o custo para os consumidores e viabilizando a venda. Ou seja, o governo pegou a dívida da Amazonas Energia e dividiu com todo mundo que consome, que usava a energia dessa empresa, né? Então lá no Amazonas todo mundo vai pagar uma conta mais alta, né? Quem estava usando o fornecimento dessa empresa, né? Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, é a tal da Enel, né? Então a gente paga para essa empresa, é a tal da Enel, mas nessa região é a Amazonas Energia. Os consumidores de lá vão pagar a conta, né, da dívida que foi contraída pela tal da Amazonas Energia. E aí, logo na sequência, né, a Ambar Energia foi vendida ao grupo JBS, né? E então, sabe, ficou um negócio, né? Ficou ali um escândalo, né? Um pequeno escândalo sobre isso daqui, porque a aparência do negócio é que houve um favorecimento proposital do governo para que a JBS pudesse comprar a Âmbar Energia sem ter dívidas, né? E a partir daquele momento administrar a empresa e torná-la lucrativa. Bom, aí isso aí deu uma confusão, deu uma repercussão, eu não sei se você lembra, na época, né? Deu uma repercussão grande, mas terminou ficando tudo por isso mesmo, não foi para frente, né? Agora, pessoal, aí já é um outro caso, a JBS está sendo favorecida aí por conta de trabalho escravo. Ela foi relacionada numa lista de empresas que teriam praticado trabalho escravos. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, mas antes eu vou mostrar aqui Essa é mais uma decisão o esdrúxula. vídeo de novo da Malu Gaspar detonando o nosso ministro Toffoli dessa vez. Ela tá pegando no pé forte aí do Alexandre de Moraes, mas também está pegando no pé do Dias Toffoli. Dá uma olhada só. Essa moça está se destacando ultimamente porque realmente ela está mostrando, né, para todo o Brasil aí as irregularidades dos ministros do STF que eles vêm cometendo. Então tá todo mundo aí apavorado, né? Isso aí tá gerando uma crise danada no STF por conta dessas acusações que têm saído inclusive na Globo, né? O que tudo indica que o Alexandre de Moraes, né, agora que ele já condenou o Jair Bolsonaro, parece que ele é a carta virada do baralho, já ninguém quer saber mais do Alexandre de Moraes. Eles estão querendo fritar o Xandão, né, por alguma razão. Acho que eles perceberam que ele é uma pessoa de alta periculosidade para o sistema, né, porque ele pode
com essa forma de agir dele, aí ele pode se colocar contra as pessoas do sistema e terminar prejudicando aí, né, quem não deveria prejudicar, né? Quem tanto o favoreceu, porque a Globo só fez propaganda pro Xandão esse tempo todo, né? Todo mundo vendo que o cara é um doido, né? Um cara violador de direitos humanos, censurador, e o pessoal defendendo ele como se ele fosse o herói do Brasil, né? Agora já não serve mais, já condenou o Bolsonaro, então estão descartando. Vamos ver o que ela vai falar do Toffoli aqui. Mais uma decisão esdrúxula do ministro Dias Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado, então já a partir daí você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos. Então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma. Vai confrontar o quê, se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer? Dá pra acreditar nisso? O cara vai fazer uma cariação. A cariação é para confrontar o que um disse e o que o outro disse, só que não houve ainda nenhum depoimento. Como é que os caras vão confrontar os depoimentos se os depoimentos não houveram, não aconteceram ainda? A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master, a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico, né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então, isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. Olha aí o que ela falou. Quer dizer que o ministro Dias Toffoli está tentando intimidar os técnicos do Banco Central, porque está muito mais preocupado em proteger o Vorcaro do que em realmente investigar os crimes cometidos por ele e pelo Banco Master. Olha a situação de degradação moral em que está chegando o nosso STF, né? E não sou eu que estou dizendo, é ela que está dizendo aí, né? Então, olha a acusação grave que ela está fazendo contra o ministro Dias Toffoli. Isso confirmado é razão lógica e absoluta para se fazer um impeachment desse ministro. Já temos razões de sobra para o impeachment do Alexandre de Moraes, agora parece que já temos razões de sobra também para o impeachment do Dias Toffoli, né? Então são dois que estão ali, que deveriam sair correndo, né, do STF, porque já não tem mais credibilidade nenhuma. Bom, pessoal, agora vamos na sequência aqui ver aquilo que é a razão do nosso vídeo, que é ver o Sakamoto detonando o governo Lula. Abrir a coluna do Sakamoto, que é sobre outro assunto, mas de extrema gravidade no nosso país, que tem a ver com um caso de escravidão. Deve ser difícil você ser de esquerda, né? Ter que ficar o tempo inteiro passando pano. Acho que chega uma hora que o cara enche o saco e resolve chutar o pau da barraca. Acho que foi isso que aconteceu aí com o Sakamoto, o Lula afetivo. O governo Lula descumpriu uma decisão judicial e ajudou a JBS em caso de escravidão. Só leio aqui o título e já te passo o assunto, Sakamoto, para que você possa nos explicar esse caso. Claro, Fabiola. O presidente Lula ele sempre repete nas argumentações dele, nos discursos, que decisões judiciais devem ser cumpridas mesmo quando se discorda delas. Contudo, não foi o que aconteceu neste caso, né? Pelo menos não até agora, né? O governo federal ele está descumprindo uma ordem do Poder Judiciário que mandou o governo, né? Mandou o Ministério do Trabalho a incluir no prazo de 5 dias a JBS Aves no cadastro de empregadores responsabilizados por trabalho escravo, chamada lista suja. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma petição à própria Justiça do Trabalho na última sexta, informando o descumprimento. O governo nega, né, o descumprimento, contudo,
ele é latente, né? Você teve, o ministro Luiz Marinho tinha suspendido a entrada da JBS na lista suja, né? Avocado a decisão, usando um instrumento que não nunca foi usado, no caso na questão do trabalho escravo, é uma interferência da cúpula do Ministério do Trabalho em cima da área técnica, tirou, né, da entrada na lista suja. O Ministério Público do Trabalho recorreu à Justiça, a Justiça do Trabalho, ela falou que ter retirado a possibilidade da JBS entrar na lista, né, suspendida a entrada, era desvio de finalidade e regime de exceção para grandes empresas. E aí o que aconteceu? Regime de exceção para grandes empresas, né? Ou seja, que eles estão querendo dizer que estão agindo de uma forma diferente para a JBS, porque a JBS não tá sendo julgada como as outras, né? Mandou voltar. Isso deu 5 dias. Tá lá no texto. Em 5 dias volte, caso contrário, multa de 20 mil reais por mês. Pago por quem? Por mim, por você, pelo Josias, pelo Walter, ou seja, pelo erário público, né? Só acontece que o governo não voltou. E a justificativa, inclusive, que o Ministério do Trabalho me deu é que a decisão judicial não determinou inclusão imediata, já falei de 5 dias, e que a União, por intermédio da AGU, apresentou manifestação no processo com pedido de efeito suspensivo. Esse recurso está sendo analisado. Dessa forma, não existe até o momento decisão judicial definitiva que determine a inclusão ou exclusão da empresa no cadastro. Ou seja, basicamente o governo ignorou uma decisão de primeira instância dizendo que havia trâmite em julgado ainda, Fabiola. Então, é uma justificativa um tanto quanto estranha. Mas o Walter até pode comentar, mas o fato é que isso, na verdade, é a JBS lado de fora. Aí então, ó, pela primeira vez na vida eu estou vendo o senhor Leonardo Sakamoto criticar o governo, com toda a razão, inclusive, porque realmente esse caso é um caso absurdo, né? Quer dizer, o governo está excluindo a JBS, né, da relação de empresas que estão fazendo trabalho escravo, né? Isso já foi aí comprovado, tal, e o governo querendo dar um jeitinho de tirar fora. Não, esses aqui não pode porque são amigo do Lula, não pode, amigo do rei, amigo do Deus Lula, o Deus da esquerda, o Lulinha, paz e amor, né? O amor voltou, o amor venceu, né? A picanha tá na mesa do povo brasileiro todos os dias, né? A cervejinha também. Então tá, não pode prejudicar a JBS, né, e os irmãos batistas, que são os amiguinhos preferidos, aí, os empresários preferidos do governo Lula. O Lula é unha e carne com os homens, unha e carne, tá sempre junto ali. Então é isso, pessoal. As coisas no Brasil são... As piadas são prontas, né? Tudo muito óbvio o que vai acontecer. Vocês já sabem o que vai acontecer sempre nas coisas, né? Nesse caso aí do Banco Master, né, se o Senado não tomar providência, se o Congresso não fizer uma CPI, o Dias Toffoli vai fazer o que bem entende, vai continuar cometendo irregularidades, assim como o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está mais enrolado que sei lá o quê, por conta, né, da sua esposa ter um contrato com a Banco Master, e aquela coisa que todo mundo está vendo aí, né, porque a justiça ela só serve para alguns, para os poderosos e para os amigos do rei. Não há justiça no Brasil, né? Tanto é que nós estamos com todos os condenados na Lava Jato, inclusive aqueles que admitiram seus crimes e até devolveram dinheiro, né, para o erário público, sendo descondenados, né? Principalmente um dos que mais descondenou aí foi justamente o Dias Toffoli. É o rei da descondenação de corruptos. É um negócio absurdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Feliz Natal atrasado. Deus abençoe você e sua família, né, agora e no ano novo aí, e tudo de bom. Valeu, um grande abraço.